Bom dia a todos. Hoje é 24 de fevereiro de 2003. Nós estamos hoje reunidos aqui para mais uma reunião, a primeira reunião do ano, dos grupos de pesquisa, o Observatório da Macrovigilança Fiscal e a DIC-Júri. O tema que a gente vai tratar hoje são os limites temporais da coisa julgada, homenageando aí o julgamento recentemente realizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E temos hoje debatedores ilustres, né? Eu, Ivan Alegrete, professor do DP, divido a moderação dessa reunião com a professora Vanessa Seconello, para quem eu passo a palavra para apresentar os nossos debatedores de hoje. Bom dia, muito obrigada, Ivan. Então, esse é o nosso primeiro encontro de 2023 aqui no grupo da Macrolitigância. Estamos começando esse evento em parceria com o IET, também de Porto Alegre, né? Nós vamos fazer um ciclo de debates acerca do tema da coisa julgada, em razão do julgamento do STF. E hoje, a nossa proposta é fazer debates mais abertos, para que outras questões surjam além do conteúdo do que foi julgado, né? As questões da aplicação dessa decisão, quais serão os efeitos na prática, para a gente tentar começar a debater esses pontos. Para isso, nós contamos hoje com os debatedores, Dr. Paulo Mendes, que é doutor e mestre pela URGS, professor do IDP e procurador da Procuradoria da Fazenda Nacional, Dr. Pedro Júlio Araújo, que é pós-doutorando pela UMinho, doutor pela USP, mestre pelo UNB, ex-assessor de ministro do STF e advogado, doutor Alexandre Coelho de Oliveira, mestre pela USP, especialista pela FGV São Paulo e advogado, e o doutor Tiago do Vale, coordenador substituto da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional no STF e ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal também. Então, é uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro encontro do Observatório, para tratar um tema tão importante e que certamente vai tomar, né, o cenário tributário aí por mais algum tempo. Então, eu passo a palavra para o Dr. Paulo Mendes para iniciar as exposições pelo tempo de 10 minutos. Nós vamos fazer mais de uma rodada, então, essa primeira rodada, um tempo de 10 minutos para cada um dos debatedores. Dr. Paulo, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim, é sempre uma alegria a gente estar junto aqui, nosso grupo de pesquisa, né? Eu acho que esse é um momento para a gente pensar dentro da academia sobre o julgamento. Eu tenho participado de muitos debates acalorados, né, na advocacia sobre o tema, mas parece que essa não é a proposta do nosso grupo de pesquisa. Aqui nós estamos para pensar o que é melhor para a justiça civil brasileira, o que é melhor para o direito tributário, para o processo tributário brasileiro. A solução do Supremo Tribunal Federal foi uma solução boa, foi uma solução ruim, e por isso que eu acho que é importante a gente deixar as paixões da advocacia fora da sala e a gente conversar sobre o que foi julgado, sobre as repercussões, assim como a Vanessa colocou. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto é sublinhar a deliberação que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. Parece que a gente teve quem gosta de estudar a deliberação dos tribunais superiores, parece que a gente teve um exemplo de deliberação colegiada em um tribunal superior. Eu não me lembro de outro tema que foi tão bem debatido no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos nada menos do que 9 meses de julgamento. O julgamento começou em maio de 2022. E esse julgamento se estendeu até 8 de fevereiro de 2023. Nós tivemos o tema da modulação de efeitos, por exemplo, estava presente desde o início do julgamento, lá em maio de 2022. Então, com possibilidade de trocas entre os ministros, de influências recíprocas,
o ministro mudando de posição a respeito da modulação de efeitos, seja durante a deliberação virtual, seja durante a deliberação presencial, com manifestações bastante enfáticas do ministro durante a deliberação presencial, com amigos curi, com as partes muito bem representadas pelos melhores advogados do país. Então, acho que isso é algo a ser celebrado. Nós tivemos um excelente julgamento, com uma profundidade poucas vezes vista no judiciário brasileiro. Feito esse registro quanto à qualidade da deliberação que nós tivemos, o professor Lucas, quando ele me convidou, ele me pediu para fazer um breve histórico de como isso, como o assunto se desenvolveu na Procuradoria. E eu participo dessas discussões desde o início, e eu tenho uma memória muito boa de como uma coisa foi amadurecida. Estávamos ali pelos idos de 2007, 2008, quando o problema começou a aparecer. Começamos a nos deparar com clientes que não pagavam tributos. Sendo que o Supremo Tribunal Federal tinha reconhecido que o tributo era constitucional, sob a alegação de que havia uma coisa julgada. E aí vejam, o problema era bem anterior, né? Assim, a coisa começou a tomar turno, pelo menos no consultivo, ali por 2007 e 2008, quando a gente parou para resolver o problema. Né? Porque o problema chegou um questionamento: olha, estamos com essa situação aqui, qual é a solução jurídica para essa situação? Então, a gente começou a estudar o tema e chegamos, após diversas pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, a gente chegou à conclusão de que a solução já estava presente no direito brasileiro, já vinha sendo defendido pela doutrina já há algum tempo. Costumo dizer que o ministro Teoriza Vaz, que tem um livro publicado em 2001, que trata do assunto. Marinoni, na coisa julgada inconstitucional, se não me engano, é 2006, tratando do assunto. Os próprios tributaristas, nós temos Hugo de Machado defendendo essa posição também. Né? Acho que antes de todos esses autores, tem um autor gaúcho chamado Tessaina, que já defendia essa posição. Então, o que a Procuradoria fez? A Procuradoria colocou em um parecer o entendimento que ela identificou na doutrina que melhor incorporava a solução para essa situação. E essa solução era uma solução que não apenas beneficiava a fazenda, é uma solução que também prejudicava a fazenda. Porque, quando nós chegamos a essa conclusão, nós tivemos que dizer para a Receita Federal, imediatamente, o seguinte: olha, se o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de um tributo, mesmo havendo coisa julgada do contribuinte, mandando ele pagar o tributo, nós deveríamos deixar de cobrar imediatamente. Por quê? Porque essa era a solução dogmática mais adequada para nós pensarmos. Dizer, eu tenho ouvido muito isso por aí, nós confiávamos em uma coisa julgada e fomos surpreendidos pelo julgamento do Supremo. Me parece que esse é um argumento bastante frágil, pelo menos em quem se dedica ao estudo sério da coisa julgada. Nós sabemos que a coisa julgada, de fato, ela é uma estabilidade forte, uma estabilidade, a maior estabilidade processual que nós temos prevista, no artigo 5º e 36 da Constituição, mas que se volta, sobretudo, para o passado. Não é novidade na comunidade jurídica a circunstância de que a coisa julgada que trata de relações jurídicas de trato continuado, que é um gênero, e relações jurídicas continuativas e relações jurídicas sucessivas, a sua eficácia para o futuro é uma eficácia condicionada. Isso não é novidade na dogmática da coisa julgada. Isso está em todos os livros de processo civil que tratam de coisa julgada em poder aprofundado. Então,
E não é simplesmente que se confiava em uma coisa julgada, na minha percepção, apesar de ser um argumento que, à primeira vista, é impactante, como eu disse, é um argumento que não se sustenta na dogmática da coisa julgada, que trata de relação jurídica e trata continuada. A eficácia para o culto da coisa julgada é uma eficácia rebus sic stantibus, é uma eficácia continuada, condicionada a eventuais modificações das circunstâncias práticas e circunstâncias jurídicas. Então, isso é algo que nós identificamos na Procuradoria, fizemos um parecer, e esse parecer de 2011, ele informa a comunidade jurídica qual era a posição do Estado brasileiro a respeito desse assunto. A posição da administração tributária, seja para dizer, contribuintes, fiquem tranquilos, se você tem uma coisa julgada que manda vocês pagar, podem parar de pagar. Se o Supremo diz que o tributo é incondicional. Vocês não serão autuados pela Receita Federal. Por outro lado, quem tem coisa julgada favorável e o Supremo diz que o tributo era constitucional, deveria retomar o pagamento. Então, a ideia da Procuradoria foi apenas espelhar em um parecer aquilo que ela identificou nos estudos a respeito do Instituto da coisa julgada. E isso foi amadurecido, foi feita uma audiência pública, né, para discutir com a comunidade jurídica o assunto. Tivemos um parecer, tivemos um amadurecimento na jurisprudência dessa tese, circulou, inclusive, nos grupos de internet, aí uma decisão de 2010 do ministro Fux, né, ratificando a tese, dizendo que essa era a melhor solução para uma concordância prática entre os princípios da segurança jurídica, isonomia, livre concorrência. 2010, Superior Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal, ratificando todas essas ideias, reconhecendo que a postura da administração tributária era correta, decidiu a unanimidade de votos que essa é a melhor interpretação para a coisa julgada que trata de relações jurídicas de trato continuado. Esse julgamento foi unânime. E hoje, a grande polêmica é se deveria ou não haver modulação de efeitos. E eu me refiro a esse tema no passado, de novo, porque esse tema foi exaustivamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Exaustivamente debatido. Todos os argumentos que hoje são trazidos foram trazidos ao longo dos 9 meses de julgamento. E esses foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal. E o que eu acho que a gente pode fazer aqui, academicamente, é estudar o precedente para entender as razões pelas quais o Supremo chegou a essa conclusão. Para nós termos um amadurecimento institucional do Estado, para nós termos um amadurecimento acadêmico a respeito do assunto. Eu acho que a crítica, claro, é válida, mas temos que aprofundar o tema. Por exemplo, se muito que a decisão do STJ deveria gerar uma confiança justificada, uma confiança legítima, a legitimar uma modulação de efeitos. A pergunta que eu coloco é: qualquer decisão do STJ sobre qualquer assunto é suficiente para justificar uma modulação de efeitos pelos efeitos? A gente tem que pensar sobre isso, academicamente. Se eu tenho um tema claramente constitucional e o STJ vai lá e atropela o STF e edita um repetitivo, eu vou dizer que esse julgamento do STJ gerou confiança legítima nos jurisdicionados? O próprio contribuinte que está fazendo, sem fazer distinção. Então, essa é uma discussão que nós temos que ter. Em quais circunstâncias uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode ser apontada como um fator a legitimar a modulação de efeitos? E aí, isso em si já é um tema que a gente poderia fazer e um encontro específico para disso, que é um tema, né, que está sendo muito discutido hoje em dia. E várias outras circunstâncias que envolvem o caso, como eu não quero passar
me foi concedido. Eu fico por aqui, mas eu estou à disposição para a gente seguir conversando. Foi uma boa introdução sobre o tema, né? Eu passo já a palavra ao professor Pedro, né, fazer as suas considerações e levantar mais temas do debate. Pedro. Bom dia a todos, todos me escutam bem? Então, bom dia a todas e todos, sempre um prazer estar aqui numa mesa tão qualificada e com pessoas de tão autoestima e vir falando depois do Paulo é sempre um grande desafio, até porque o Paulo domina esse tema como poucos no Brasil, né? Mas, assim, nesses 10 minutos que eu pretendo abordar as primeiras considerações para a gente colocar em debate, eu vou puxar um gancho da fala do Paulo, já colocando um pouco a minha opinião a respeito de alguma das colocações dele, e daí também eu vou levantar outros questionamentos, mas assim como o Paulo bem disse, a minha ideia aqui não analisar o que decidido pelo Supremo em si, sob uma perspectiva de concordância ou não, ainda que seja possível sempre tecer considerações críticas a respeito dos julgados, a minha ideia é avançar para o dia seguinte ao julgado, né? O que a gente vai fazer a partir do momento que teve a decisão. Porque, como o Paulo bem colocou, o tema foi exaustivamente debatido pelo Supremo, né? Um tema que, entre idas e vindas, ele já estava na pauta há muito tempo, então foi objeto de diversas audiências, teve o julgamento iniciado no virtual, foi para o físico, voltou para o virtual, voltou para o físico, enfim, e teve um debate aprofundado de todos os ministros, então, inclusive com relação às questões de modulação. Então, a minha ideia não é ficar restrito aos debates travados e ao precedente formado, mas tentar colocar esse precedente dentro de um contexto maior de decisões, né, de cadeias de precedentes de decisões do Supremo e qual é o efeito sistêmico que isso pode trazer dentro de um contexto de macrolitigância, né? Mas já colocando um pouquinho a minha opinião, Paulo, a respeito do precedente do STJ, né, que havia decidido a questão em regime de repetitivo, eu tendo a ter eu tendo a dar um pouco mais de crédito a essa decisão de 2011 da primeira sessão, até porque a gente bem sabe que, principalmente em tema relativo à coisa julgada, né, a gente sempre tem um terreno um tanto quanto pantanoso no Supremo a respeito de quando que esse tema é encarado como tendo uma vertente constitucional apta a permitir o enfrentamento do tema pela Corte e quando a análise da coisa julgada tem um alcance reflexo, né? O próprio ministro Gilmar Mendes comentou isso durante os votos, né, que eventualmente a Corte, em algumas questões relativas à coisa julgada, relativa à definição dos limites objetivos da coisa julgada, ela tende a proferir um entendimento de que aquela questão não competiria a ela, né, competiria ao STJ ou às instâncias ordinárias se debruçarem sobre esse tema. E eu acho que, dentro dessa perspectiva, o precedente de 2011 do STJ foi, de certo modo, um precedente que traz um enfrentamento para a questão que, eventualmente, o Supremo poderia dizer que era constitucional, como a gente observa em várias questões que já foram submetidas tanto ao STJ quanto ao STF. Mas esse diálogo entre cortes superiores, né, é um diálogo que tem sido aprofundado, tem sido aprimorado, né, a partir dos precedentes tributários que têm sido firmados e dos debates a respeito de efeitos e de modulação dos efeitos dessas decisões. Então, eu acho, sim, que há, na decisão do STJ, em 2011, um certo caráter de estabilização de expectativas, até pela posição histórica que o Supremo adotava com relação à coisa julgada, né? Ainda que ele possa evoluir. Eu acho que esse tema tem uma envergadura constitucional maior, muito bem evidenciado pelos próprios debates que a gente teve na Corte. Mas como tem sempre essa dúvida a respeito dessa zona de penumbra, né, dessa zona cinzenta entre competência jurisdicional do Supremo e do STJ, talvez ali a gente não possa descartar um certo crédito à decisão em repetitivo do STJ, né, para fins de estabilização de expectativas.
E já usando essa questão para trazer um primeiro ponto que eu queria levantar, né, é que me causa realmente uma certa dúvida saber se essa decisão do Supremo, né, que foi dada agora no início de fevereiro, se ela é automaticamente aplicável para os precedentes que são firmados pelo STJ em regime de repetitivo, né? Porque o Supremo, ele, quando fixa a tese, ele faz uma tese firmada diretamente para suas decisões e diretamente sobre o ângulo constitucional, né? Ele nada diz em como soluciona a questão da macrolitigância sob uma perspectiva infraconstitucional. Então, a gente poderia aplicar essa tese firmada pelo Supremo também para os pronunciamentos dados pelo STJ em repetitivo. Eventualmente, um contribuinte pode ter uma coisa julgada que analisou a questão sobre o ângulo infraconstitucional e, posteriormente a essa decisão, o STJ vem e decide em sentido contrário sobre o rito dos recursos repetitivos. Essa decisão do STJ, ela tem o condão de fazer cessar os efeitos da coisa julgada conferida pelo contribuinte a partir do que o Supremo decidiu? Aparentemente, para mim, essa resposta seria sim, né? Até pela lógica sistêmica dos regimes de solução de demandas repetitivas, né? Onde a repercussão geral, de certo modo, é espelhada pelo regime de repetitivos, enfim. A priori, é possível que se entenda que a ratio do Supremo também seria aplicado para os julgamentos em regime de repetitivo, mas isso não foi expresso na tese, né? Isso não está expresso na tese do Supremo, porque o Supremo ele analisou sob o ângulo constitucional dentro da competência do Supremo, né? As decisões proferidas pelo STF têm esse efeito de cessar coisas julgadas contrárias, mas nada se disse sobre a decisão do STJ, né? Então, assim, se a resposta a essa pergunta que eu trago a vocês, na minha percepção, se a resposta for negativa, né? O STJ, as decisões, essa tese que o Supremo fixou não serve para os repetitivos, né? Se a resposta for não, uma dúvida que surge é coisas julgadas como eu coloquei, né, coisas julgadas formadas sobre o ângulo infraconstitucional, elas subsistem à decisão do STF, que declara constitucional o recolhimento do tributo. Eventualmente, eu posso ter uma questão que é decidida sobre dois ângulos, o ângulo legal e o ângulo constitucional. A decisão que o STJ, a decisão que o contribuinte tem, a coisa julgada que o contribuinte tem sobre o ângulo legal, falando que ele não deve recolher determinado tributo, ela é superada por por uma decisão posterior do Supremo que fala que aquele tributo é constitucional. Eu acho que aí a gente também tem uma série de outros debates que podem surgir dentro desse diálogo de cortes, né? Caso entenda-se que as decisões do STJ não... que essa decisão, essa tese fixada pelo Supremo não alcança a competência do STJ. Agora, se for sim, né, não, as decisões em repetitivo, elas têm um condão de também rescindir a coisa julgada, rescindir não, desculpa, de se fazer cessar os efeitos da coisa julgada de trato sucessivo, a dúvida que fica também é em que momento vai ocorrer a cessão desses efeitos, né? A gente teve um caso que, por coincidência, foi julgado no mesmo dia em que finalizado o julgamento do STF, no STJ, de uma ação rescisória envolvendo IPI, importação na revenda, né? E naquela decisão, a primeira sessão entendeu por bem julgar procedente a ação rescisória, rescindiu a coisa julgada formada, mas adotou como um marco de modulação o pronunciamento do Supremo, muito embora o STJ tivesse adotado antes um pronunciamento em caráter repetitivo de que o IPI deveria incidir também na saída para revenda. E daí fica aquela questão, se a gente tem, então, um caráter de cessação de efeitos das decisões, a partir das decisões proferidas pelo STJ em grau repetitivo, como que fica, em que momento definir a cessação de efeitos? É a partir da decisão do STJ, contrária à coisa julgada? É a partir da decisão do Supremo, contrária à coisa julgada? Se a decisão do STJ for decidida de um jeito e o Supremo decidir de outro, como que fica essa relação? Eu acho que esse julgado, esses temas que foram apreciados pelo Supremo no início desse ano, eles vão colocar para os próximos anos um debate muito forte a respeito de como que vai se dar esse diálogo entre competência do STJ e do STF dentro desse contexto de macrolitigância. Então,
Eu acho que, num primeiro momento, eu tenho aqui mais outros 3 pontos de reflexão para abordar, mas eu acho que, nesse primeiro momento, até aproveitando a fala do Paulo, eu queria colocar em contextualização esse diálogo entre STJ e STF, né? Como que vai ficar a partir dessa decisão e como que a gente vai trabalhar os marcos de cessação de efeitos das coisas julgadas, tanto sob o ângulo infraconstitucional quanto sob o ângulo constitucional. A gente sabe que tem certos debates que o Supremo não adentra, né? Que eu até listei um exemplo, seria naquelas situações em que o Supremo reconhece a legitimidade da lei delegar um ato do Poder Executivo, a fixação de a especificação de alguma questão envolvendo a regra matriz de incidência tributária, né? O Supremo tem vários precedentes em que ele fala, não, a delegação aqui para competência de fixação de alíquotas, enfim, para fixação de critérios para o SAT, enfim, o Supremo fala, não, isso aqui é constitucional. Só que o Supremo ele não analisa a legalidade do ato infralegal em relação à lei. E daí, assim, esse tipo de situação a gente sempre vai ficar no diálogo. Em que momento uma coisa julgada, a gente vai ter que adentrar nos debates que formaram aquela coisa julgada, né, na causa de pedir, no pedido que foi formado, para verificar se aquela decisão proferida pelo STJ, se aquela decisão proferida pelo STF tem o condão de cessar ou não os efeitos da coisa julgada formada. Então, num primeiro momento, esse é um ângulo de reflexão que eu queria trazer para o debate, porque eu acho que ele vai instigar um aprimoramento dos canais de diálogo institucional entre STJ e STF na solução, principalmente dessas demandas dentro de um contexto de macro-litigância. Então, essa era a minha primeira colocação que eu queria trazer aqui para debate, sem esquecer que eu tenho alguns outros pontos que, eventualmente, no futuro a gente possa trazer aqui. Muito obrigado, Pedro. O Pedro traz para a gente essa reflexão que é realmente assim, central, né? Sobre se o efeito, coisa julgada, ela cessa pela índole constitucional da discussão ou se é pela índole de precedente qualificado, né? Até que ponto se abre margem, né, para essa aproximação da repercussão geral do recurso repetitivo, né? De fazer também cessar efeitos de coisa julgada. É bastante arrojado. Mas não há nada em vulgar, né, se a gente pensar que a própria repercussão geral, que era para, né, que se apresentava de início assim, como um filtro de admissibilidade, né, matéria de admissibilidade, acabou aproximando também o controle difuso do controle concentrado, né, que é o que a gente assiste nesse julgamento do plenário. Né? Não será possível mesmo dar esse passo à frente, né? Como diz o ministro Marco Aurélio, né? Será um passo demasiado longo, né? Então, realmente é uma questão central, uma questão fundamental. Eu quero registrar, até pela proposta do Paulo, né, de que a gente amplie os debates, né, que ele é o primeiro encontro, ele é a primeira reunião de uma sequência de 3 reuniões que nós vamos realizar em conjunto com o IAT, do Rio Grande do Sul. Nós temos a presença aqui do IAT, que está com o nosso evento de hoje. E sendo que esse segundo encontro vai acontecer em Porto Alegre, né, no dia 2 de março, e também com a presença do Paulo, que está aqui presente, né, da Vanessa, né, fazer a ponte de ligação entre esses nossos encontros. Né? Sendo que o terceiro encontro vai acontecer no dia 17 de março, com a presença do ministro Gugel de Faria, justamente para a gente explorar também essa ambivalência aqui que ele está apresentando, nessa possibilidade de uma sombra, né, uma extensão em relação ao Superior Tribunal de Justiça. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Alexandre, né, para fazer as suas considerações. E, lógico, na sequência, a gente vai repassar para todos para poder enfrentar esses temas, inclusive esse tema proposto pelo Pedro. Obrigado, professor Ivan. Bom dia a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de participar do observatório. Agradeço a honra, né, de poder estar aqui presente dos senhores, especialmente dos meus colegas debatedores, do professor Paulo também, né, que passei o carnaval rendendo,
o livro do professor em relação à coisa julgada, né, nas hipóteses continuadas. Também li o texto do professor Teodoro Zavascki, né, professor que vejo que existe uma relação lá entre o 881 e o 885, cada um com o seu, né? E eu acabei separando no voo para Brasília alguns pontos que eu considerei interessantes para a gente começar a pensar no D1, né, que já teve o reserva, o julgamento, né, e como bem colocado também pelo Pedro, eu acho que o principal ponto na questão dele está relacionado à natureza da decisão. A decisão de constitucionalidade faz sentido imaginar uma possível decisão posterior do STJ para discutir legalidade. Mas o ponto central nesse caso, eu acredito, e eu acho que é o ponto central da cultura de precedentes instituída, aperfeiçoada pelo CPC, né? Mas, sobretudo, para a instituição efetiva, né, do recurso extraordinário repetitivo, né, de forma específica, né, explícita no artigo 1036 seguintes, né, eu acho que o ponto principal é a questão da ausência de uniformidade em relação aos procedimentos, tanto do STJ quanto do Supremo, que faz de ter essa possibilidade de discussão. Né? Se houvesse uma complementariedade entre os instrumentos, essa discussão seria possível. Né? Assim como a gente observa em relação à complementariedade do recurso especial repetitivo e a participação ativa dos tribunais de origem, né? Tanto na seleção, na identificação, né? Na remessa ao Tribunal Superior, né? O que, de certa maneira, quando a gente analisa o regimento interno do STF, isso acaba sendo um pouco mais amplo. Né? Não existe uma regulação específica para o repetitivo. Existe uma repercussão geral como instrumento de forma, né, modalidade de julgamento, mas não especificamente como recurso extraordinário repetitivo. Já tem como premissa objetiva, né, a repetição dos casos. Né? Um exemplo base disso quando eu escrevi a minha dissertação, eu analisei a relação de temas de repercussão geral, né, ativos do Tribunal Federal, e quantos tinham, né, com base nos próprios dados fornecidos pelo Supremo, um órgão do seu pensamento. Né, uma relação de quase 92, se não me engano, apenas 9, uma ordem específica de substância. Isso faz pensar que quando você não tem uma padronização de procedimentos ou uma complementariedade deles, é muito provável que quando o STJ julga um tema, considerando o ápice temporal para julgar a afetação de julgamento do Supremo, esse tema vai acabar, obviamente, transitando julgado. Né? E aí nós temos o que vem colocado pelo professor Paulo, né? E aí, sem entrar em relação à atuação profissional, já que é um ambiente neutro, né, de pensamento acadêmico. Recentemente, tivemos casos opostos a esse. Né? Tivemos a exclusão do CMS dos COFINS. Inicialmente, houve um julgado, né, em 2014, né, vinculado ao tema 240, 785, que havia uma petição inicial até para julgar, conjuntamente com o recurso 574, né, e com a ADC 18, foi afastado do recurso extraordinário e ADC, houve um julgamento naquele caso específico, né, isso gerou uma ampliação do debate, né, em relação até à cultura adversarial, né, o que fez a necessidade de uma nova intervenção do STJ, né, com um novo incidente, né, um novo recurso especial repetitivo sendo julgado, né, declarando, né, a mesma posição das súmulas anteriores, né, e posteriormente veio o julgamento do tema 69. Assim, a gente tem um lapso, né, temos um lapso aí de julgamento expressivo entre os dois, e o próprio julgamento do tema em repercussão geral, né, do 69, né, gerou várias outras complexidades, como o lapso entre o julgamento, a publicação do acordo e a própria modulação. Só nesse caso específico, vários contribuintes tiveram trânsito em julgado. E a partir do momento do julgamento, em 17 de março, até a publicação do acordo, já existia a discussão até quais seriam os limites, né, para essa exclusão. Houve até a expedição de portaria, né, instrução da Receita, né, naquele momento um pouco até restritivo em relação à ordem do Supremo Tribunal Federal,
E muitos contribuintes, mesmo tendo o trânsito julgado, acabaram de aguardar, né, para ter uma definição. E eu faço essa provocação porque, quando foram definidas duas teses, né, a primeira e a segunda, bem, em relação à segunda, a primeira indagação, qual que é o momento da eficácia dessa decisão proferida em controle difuso? Né, a partir da publicação da ata, né, se a gente considera um sistema hoje híbrido, né, colocar como híbrido, que a gente adota tanto a questão do caso piloto, né, que vem do Group Litigation Order em inglês, e também do procedimento modelo do Severe Farming, né, o exemplo claro disso é que a jurisprudência anterior do STJ não permitia a existência do recurso especial coletivo, prevalência de interesse público, né, interesse coletivo, e hoje, pelo 998, parágrafo 1º, a parte pode existir de recurso, nesse caso, ela vai ser substituída pelo Ministério Público. Né? Então, a pergunta é, de que maneira a gente pode trabalhar de uma forma até acadêmica, discussões, quando, às vezes, o lapso entre a publicação do acordo, ele é deveras extenso. Né? E às vezes, não existe uma facilidade de identificação da lapso. Né? Porque são várias teses proferidas por cada ministro que muitas vezes alcançam, né, a maioria, mas se analisar o voto individual, né, você percebe que não existe uma concordância expressa suficiente para formar aquela tese. Né? Então, assim, se a gente vai com uma análise de procedimento dele, tem eficácia a partir da tese, da publicação da ata que tem. Agora, se a gente está falando de um modelo híbrido que admite ambas as hipóteses, mas nos recursos especiais, né, repetitivos, né, eu uso ele como referência, porque é aquele melhor regulado, o regulamento interno, né, do STJ, no caso, até porque o Código Processual Civil atribuiu aos tribunais superiores essa competência, seria possível adotar efetivamente a aplicação, uma alteração de posição do Supremo a partir da publicação da ata, ou o adequado seria a partir do trânsito em julgado do acordo? Porque você tem real estabilidade. Faça essa provocação, porque esse é um dos pontos discutidos agora. Eu vejo que a professora Vanessa participa, se não me engano, no CARF. Né? Existe uma resistência a aplicar um precedente enquanto não transitado em julgado. Né? Existe uma resistência a aplicar a lei de introdução às normas de direito brasileiro, artigo 24, parágrafo único, que fala que não se declaram inválidas as situações plenamente constituídas. Então, essa decisão ela traz uma necessidade de estudo muito ampla, porque ela vai trazer, de uma certa maneira, novas discussões a temas que aparentemente estavam superados em nível administrativo ou não, né, e que demandam, na minha análise em relação à questão, a urgência de uma padronização em relação aos instrumentos de julgamento nos tribunais superiores. Existe, de fato, um acordo firmado pelo STJ, pelo STF, em maio ou junho de 2021, nesse sentido, para gerar maior uniformidade, facilidade, identificação, troca de informações, né? Mas são muitas dúvidas que geram ao contribuinte, eu não diria ao contribuinte, mas aos beneficiados dele, em relação à própria aplicação, porque é muito delicado imaginar a aplicação de uma decisão a partir da ata de julgamento ou do próprio acordo, quando existe a possibilidade de alteração dessa posição no futuro. Né? E aí nós teríamos o risco de uma alteração de posição transitada, né, alteração continuada, né, que no passado não se toca, né, para frente da alteração de posição, mas, por outro lado, ainda há a possibilidade de uma nova manifestação. Em relação ao STJ, como o Pedro colocou, eu acho que a solução efetiva é essa aposta. É uma integração entre os dois tribunais e criar, de certa maneira, uma complementariedade de instrumentos. Talvez até pelo próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Né, para que essas questões não sejam fator aí de complicação até da aplicação. Tudo pelo ponto colocado. Às vezes sai uma instrução normativa, sai um parecer que ele é restritivo em relação ao regime. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu não sei se eu dei meu tempo,
Eu acompanhei aqui. Falta um minuto. Bom, mas essa eu acho que é a primeira colocação. Como a gente vai fazer em ciclo? Vamos nessa tentação. Então eu volto para os outros pontos. Obrigada, doutor Alexandre. Eu acompanhando aqui as exposições, né, desde o doutor Paulo, eu fui tomando nota e eu já vi que surgiram diversos pontos de preocupação diferentes. A gente tem a questão da modulação, bem trazida pelo doutor Paulo, que é uma questão que a gente vai ter que discutir se há essa necessidade de modulação ou não. Essa interação entre STJ e STF, que o doutor Pedro bem destacou, como é que se faz essa ponte entre essas duas cortes para aplicação das suas decisões. E o Alexandre bem coloca agora essa questão do tempo que a gente tem, né, o lapso do julgamento entre o julgamento, publicação do acórdão, que nesse caso a gente ainda não tem a publicação do acórdão, possível julgamento de embargos de declaração, e nesse meio tempo as coisas continuam acontecendo, né? Como a gente lida com isso? E até um dos exemplos que o doutor Alexandre coloca é o próprio julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu tinha uma situação no STJ que era contrária à exclusão, contrária à pretensão dos contribuintes, que posteriormente foi revertida pelo STF. Quando eu tenho essa situação em que um tributo anteriormente, né, a posição, ela não passa assim para ser cobrado, passa ao contrário, passa o contribuinte a ter direito. Como nós vamos fazer essa aplicação? Vai ter direito a essa restituição, né? Como nós vamos enfrentar essas questões que vão acabar também aparecendo lá no CARF, né? Porque a gente tem muitos julgamentos que ficam vinculados às decisões, tanto de coisa julgada específica para a própria parte, quanto das decisões em repercussão geral e repetitiva dos tribunais superiores. Então, são muitos pontos para serem analisados. E para encerrar, então, essa primeira rodada, né, das nossas questões, eu passo a palavra para o doutor Tiago, que, quem sabe, vai trazer algumas provocações novas para a gente e algumas respostas também. Doutor Tiago, por favor. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Já dizendo o prazer de estar aqui com vocês, né, um debate qualificado. Tendo ficado para o final, muita coisa, já surgiu muitas indagações. Não sei se eu vou conseguir trazer as respostas que a Vanessa almejaria, porque realmente é que a gente fala, a realidade macro, ela é muito mais rica do que o caso que a gente julga, né? Então, assim, qualquer julgamento que a gente tem Supremo, enfim, do STJ, é difícil você conseguir exaurir as possibilidades que vão surgir. Mas, assim, eu acho importante só ter em mente que isso não deslegitima ou não torna questionável a decisão do julgamento em si, né? Todo julgamento tem seu desdobramento, a gente pode ver por outros temas e que não se exaure em si, porque a realidade é muito mais rica, né? Mas eu vou trazer alguns, assim, né? A gente trouxe, nesse primeiro momento, o que surgiria de espaço aí de debate, mas eu queria trazer um pouco dos ganhos que eu tenho para mim que essa decisão trouxe, e aí também acho que isso vai complementar um pouco em relação a algumas dúvidas, né, que foram colocadas pelo Pedro, pelo Alexandre, e o Paulo, e agora a Vanessa trouxe aqui para a gente. Mas o que me parece muito interessante, assim, em primeiro lugar, eu queria destacar, eu acho que, assim, um ponto bem importante é ter presente que a decisão, a relação jurídica tributária, no sentido continuado, essas coisas julgadas em relação a decisões continuadas, porque, assim, a gente pode ter uma coisa julgada pontual em relação a um lançamento específico e que ele se exaure em si, e isso não está em jogo, não está em xeque, mas a gente está falando de relações que são sucessivas, né? Elas se estendem no tempo. Então, por que é tão importante essa decisão do Supremo? No sentido, acho que a gente não pode deixar de lado a questão concorrencial, né? E o que me parece muito interessante, e aí pegando um pouco do que o Pedro falou do STJ, o caso que ele trouxe aí da rescisória que foi julgada no mesmo dia, é como ela traz uma uniformização de tratamento. Então, assim,
olha esse caso do STJ, por exemplo, ele tinha ali, 2014, salvo engano, o STJ entendia que pagava o IPI na saída. Daí, durante um ano, teve um repetitivo que, né, a vigência dele foi durante um ano, que aí não seria pago, para depois vir o Supremo dizer que sim. Então, assim, é uma decisão que coloca todo mundo em patamar de igualdade. Isso é tão importante, pensando em concorrencial, porque a ideia do tributo é de neutralidade, né? Na questão concorrencial, a gente não pode ser isso como, isso não pode ser um ativo diferenciação entre contribuição e imposição de igualdade. Então, o que me parece interessante, vendo pela óptica dos ganhos assim dessa decisão, é de uniformizar, e aí a ideia da automaticidade, né? Eu acho que a ideia da automaticidade é justamente nesse sentido, assim. Muito se diz sobre a utilização do artigo 505, né, da revisional, mas eu entendo assim, que a natureza da relação jurídica tributária, ela não se compatibiliza com a revisional nesse ponto, porque justamente pensando nesse sentido, né, a gente tem que ter sobre o âmbito concorrencial essa análise. Então, ela uniformiza de imediato, a partir de uma proclamação do Supremo, o tratamento que seja igual a todos, entende? Então, eu acho que esse é um grande ganho que foi obtido. E o que é interessante nesse caso é ver que muitos contribuintes estavam ao lado da fazenda por conta de uma questão concorrencial, né? Então, assim, isso também é importante. E aí a gente também pode olhar a situação pelo lado oposto, porque muito se diz sobre essa questão de como foi trazida a modulação do eventual que vai ser alegado, nos eventuais marcos declaratórios. Mas, assim, vamos olhar sobre a ótica inversa, como que é problemático se a gente tivesse a questão da modulação, aí pensando da ótica do fisco. Então, assim, um contribuinte que teve uma decisão transitada em julgado dizendo que ele tinha que pagar um tributo que depois foi declarado inconstitucional. E aí a Fazenda ia lançar um tributo que foi declarado constitucional. Esse ato administrativo teria presunção de legitimidade? Entende como é problemático? Olhando pela via oposta, eu acho que isso tem que ser muito ressaltado. É muito problemático. Como que vai ter um ato administrativo que tem presunção de legitimidade, se o Supremo diz que é inconstitucional, só porque tinha outra coisa julgada contra o contribuinte? Então, vira até um caráter penalizador, né? Eu acho que, por via sistêmica, é muito complicado. E também eu acho que é importante a gente também saber que essas proclamações do Supremo, porque muito se diz de ter sido a primeira análise, mas é importante a gente ter presente o sistema constitucional de jurisdição. Então, a regra de uma proclamação em controle concentrado ou agora, né, o difuso de repercussão geral, é o efeito erga omnes, né? E o vinculante, pelo menos desde da lei da ADI, que trouxe o vinculante junto, né? Em relação à declaração de constitucionalidade. Então, é inerente ao sistema, né? Então, eu fico pensando muito sobre essas questões, assim. Acho que muita que a gente pontuou agora, assim, e os efeitos futuros dessa decisão. Eu também acho que é importante ter presente os mecanismos inerentes à decisão, né? A gente faz muitas indagações, mas a perspectiva inicial, a premissa inicial, é tomada com base nos efeitos inerentes a essas decisões, né? Aos efeitos que delas já são próprios. Então, pensando em tudo isso, eu trago aqui essas reflexões de ganho concorrencial, principalmente. Acho que isso tem que ser levado em consideração. Ao contrário do que foi dito em alguns meios, assim, eu não acho que isso traga um descrédito ao risco Brasil, né, como se costuma falar. Pelo contrário, eu acho que isso traz uma segurança de uniformidade de tratamento. Eu acho que isso é muito importante, de saber que a gente está corrigindo distorções sistêmicas, né? Como foi dito aqui, a gente tem, principalmente, como Pedro colocou, em decisões do STJ, depois do Supremo decidiu uma forma. Então, eu acho que é uma decisão, e aí sem prejuízo do que virá futuramente, né, desdobramento, mas ela corrige de maneira sistêmica muitas distorções, né? Esse caso do STJ é emblemático. Imagina você ter, durante um ano, empresas que se beneficiaram de uma coisa julgada e depois o entendimento mudou. A gente cai num casuísmo muito prejudicial, né? Então, eu tenho muito presente isso, assim, da importância
de colocar dos efeitos, em pé de igualdade todos, né? Como isso deve se irradiar automaticamente, pegando tudo e colocando todo mundo, todos os contribuintes em pé de igualdade. Em relação a essas questões que surgirão do STJ, eu também tendo a pensar no que foi colocado, né? Acho que a ideia dos precedentes vinculantes, seja do Supremo, do STJ, ela merece ser prestigiada, e esse caminhar, essa evolução, vai nessa linha, né? De ter uma observância ampla, uma observância uniforme. Então, à primeira vista, sem prejuízo, como eu disse, a realidade macro é muito mais rica, né? É difícil você taxar aqui uma ideia linear, mas à primeira vista, eu também entendo que as decisões repetitivas elas devem seguir essas temáticas do Supremo. É claro que, como eu disse, né, tem situações que vão ser curadas, mas como o Pedro colocou, me veio à cabeça um exemplo que a gente coloca aqui, que não em jogo a cobrança do tributo, porque aí você tem a cobrança em si da base de cálculo, que aí, né, tem um viés talvez mais propenso à quantidade, mas, por exemplo, o enquadramento do contribuinte numa determinada categoria, né? E aí o STJ analisando a lei, dizendo que se enquadra ou não. Então, eu acho que essa decisão ela tem o condão de seguir uma perspectiva como a do Supremo deu, de uniformidade e de observância da decisão do tribunal, né, no caso do STJ. Eu acho que isso trará ganhos também. Eu imagino que o que foi decidido pelo Supremo, ele deve ser transportado para o STJ, sim. À primeira vista, não, acho que não faria sentido caminhar contra esse movimento, né, esse avançar de observar os precedentes de jurisdição uniformizadora. Então, eu fui anotando algumas questões que foram surgindo, mas eu imagino que eu tenho mais dois minutinhos, não sei, sem pena de saúde. Eu queria trazer essas reflexões, assim, da gente olhar também essa decisão sob uma ótica, ainda mais quando a gente fala de tributário, né? São posições acirradas, posições não só entre fisco-contribuinte, como entre contribuinte e contribuinte. Assim. Então, os ganhos que essa decisão está trazendo no que tange a um tratamento mais uniforme de todos, um tratamento mais equânime. Eu acho que isso tem que ser muito ressaltado e a gente também tem que olhar sobre a via oposta. Assim. Acho que os debates estão se trazidos muito sobre um ângulo muito particular, mas a gente tem que olhar não só sobre o ângulo inverso, como eu disse, né? Imagina o fisco lançando tributo que o Supremo diz que é inconstitucional. Então, assim, que presunção de legitimidade teria um ato administrativo desse? E imagina também os outros contribuintes que teriam problemas concorrenciais de ingressar no mercado e se manter, porque existiam decisões insulares, digamos assim, em favor de alguns. Então, trazendo esses pontos, assim, principalmente, acho que sobre algum do direito concorrencial, e também deixando em aberto esses debates, eu queria colocar aqui para a gente refletir também. Agradeço a todos, ao Ivan, né, o Lucas, Paulo, Pedro, os colegas, e é isso. Foi um prazer e vamos aos debates, que eu acho que vai surgir muita coisa interessante. Muito obrigado pelas considerações, Thiago. A gente está só começando, a gente teve exposições bastante ricas, que já levantaram bastante temas. Eu convido todo mundo a participar também. Quem acompanha de forma remota pode formular no chat as questões para selecionar. Quem está presente aqui, quem está presencialmente, pode fazer verbalmente, basta levantar a mão, prepare antes para falar, perguntando as coisas. E a gente passa agora para 5 minutos para cada um, 3 minutos. Lógico, todo mundo vai ter tempo depois de falar de novo, não precisa esperar todo o tempo, se passar um pouquinho também, não tem problema. Eu fiz uma pequena síntese aqui, sem nenhuma pretensão de esgotar o que cada um falou. Mas só a tipo de pontuar o nosso debate, e todos podem ficar à vontade para tratar de um tema, de todos os temas. Não tem preclusão, depois pode voltar a falar de outros temas.
O Paulo foi muito enfático da questão de que esse julgamento ele foi amplamente deliberado, pela Assembleia dos Ministros, e do aspecto de autonomia entre os cidadãos, perante a lei, e que ou não é a viga mestra da República, falando justamente da autonomia dos cidadãos. O Pedro destacou aquela questão da índole, né? Será que existe uma aproximação possível do regime de recurso repetitivo em relação à repercussão geral, né? Pela índole de precedente qualificado? Eu até acrescento um comentário, né? Porque os dois sistemas de repercussão geral e recurso repetitivo, eles são mecanismos judiciais, né? Eles estão a serviço do tribunal, não há dúvida, né? Eles foram elaborados pensando principalmente nos tribunais para não subir recursos, mas eles têm uma função nobre, né? Que é um instrumento de formalização da jurisprudência. Mas a gente começa a prestar atenção que agora ele ganha um efeito bastante transcendente. Será que ele tem o mesmo efeito no fundo que vincula a administração? Enfim, o Alexandre nos apresentou também uma questão muito rica, né, e muito prática, né? Será que a data da ata é o melhor critério? Será que já é possível identificar a identidade de fundamentos? Né? A administração não vai aguardar os embargos de declaração? Fiquei pensando na questão, por exemplo, da inconstitucionalidade das contribuições sobre o salário de maternidade. A Procuradoria teria coragem de emitir um parecer só com a ata, sem sair do primeiro teor, o tema das contribuições sobre o salário de maternidade. Né? Lógico, a gente acompanha, tem os áudios, né? Mas será que a gente tem segurança de saber? A questão está bem delimitada, né? Antes do inteiro teor, né? Ou antes de eliminar os embargos de declaração, né? Talvez seja o começo do critério da ata, né? Mas talvez será que não é preciso, em cada caso, né, contemplar variações. E o Thiago destacou essa questão muito importante também na perspectiva da isonomia, né, que é essa questão dos efeitos concorrenciais. Né? E eu acrescento um comentário também, né, esse tipo de trabalho, né, de efeito concorrencial, será que ele não deve ser sempre para frente? Afinal de contas, a economia ela é sempre esse ambiente lamacento. Né? Para onde foi o dinheiro da economia? Será que não foi totalmente repassado ao consumidor? Bem, deve ter gerado um efeito drástico, né, na concorrência, né? Ou foi a absorção de custo, ou reverteu em lucros. A gente tem que fazer justiça para trás e quebrar esse cara agora, né? Você tem que ser quebrado. Né? Enfim, será que essa isonomia não deve justamente dar essa segurança legal assim para frente? E eu adiciono um outro tema, que eu acho que será que a gente não deve pensar também em mecanismos legais de conformidade? Afinal de contas, né? Rômulo oculta, causa finita. O plenário do Supremo definiu. Será que a gente não precisa de alguns mecanismos de misericórdia, né? Eliminar, reduzir honorários, né? Permitir que as partes todas entrem em conformidade espontaneamente, né? Tanto a Fazenda como o contribuinte. Será que a gente não tem que pensar nisso, né? Na linha do que se vem propondo, inclusive, a eliminação da retomada do voto de paridade, né? Enfim, a gente já consegue identificar um monte de desdobramentos, né, e todos a debater sobre alguns aspectos, os aspectos que quiserem levantar novos aspectos. Bom, você tem a palavra. Vamos lá. Primeiro, parabenizar aí todos pelas exposições. Acho que foram exposições realmente muito ricas. Eu fico no celular aqui fazendo anotações também. Então, e eu não tenho muita coisa aqui que a gente pode debater. Eu vou falar algumas coisas assim, muito pontuais para a gente poder debater mesmo. Né? Se eventualmente alguém quiser me interromper, também fica à vontade, fazer algum comentário enquanto eu estou falando, não tem problema. Primeira coisa que eu queria registrar. É interessante, pessoal, como hoje há uma baixíssima resistência à tese de fundo que foi ratificada pelo Supremo. Eu tenho participado de vários eventos e a maioria das pessoas acha que foi uma solução razoável. Não há muitas críticas, pelo menos eu não tenho visto isso. Vai dizer, poxa, o Supremo decidiu algo completamente absurdo. Claro, quando as pessoas param para entender o que foi decidido. Né? Uma sensação de eficácia a partir do precedente. Né? Vamos respeitar o passado. No passado ninguém mexe, porque a coisa julgada manda. Mas para frente todos têm que ser tratados de maneira isonômica.
falando sobre um ponto que o Thiago falou, Risco Brasil, né? Qual é a empresa que vai investir no Brasil se ela souber que as suas concorrentes têm um privilégio tributário que ela não vai ter? Então, parece que a solução do Supremo hoje tem sido muito pouco contestada. Então, acho que isso é algo a ser registrado e, na minha perspectiva, celebrado. O Pedro falou sobre se a questão seria infraconstitucional, se havia, né, Pedro, algum elemento que pudesse indicar que a questão era infraconstitucional a justificar uma confiança legítima da decisão do STJ. Primeiro, observação geral. Eu acho que esse é o bom debate, Pedro. Esse é o bom debate. A gente tem que discutir na academia se as decisões do STJ em determinadas circunstâncias, e eventualmente tentar estabelecer parâmetros abstratos, né, para os próximos casos, se ela gerava uma confiança justificada, uma confiança legítima. Então, acho que é isso que a gente tem que discutir. Nesse caso, me parece, Pedro, que a gente já tem vários pronunciamentos do STF a respeito dessa relação entre coisa julgada e precedente, né, sobre os efeitos do precedente do STF em relação à coisa julgada. Tem uma 130, alguns que eu tenho em mente, tem uma 136 do STF, né, que diz que aplicou a súmula 343, questão constitucional em que havia classificação do Supremo, relação entre precedente e coisa julgada. Tem uma 494, está do lado 741, do CPC de 73, 733, da mesma forma. Então, me parece que o Supremo já dava claros sinais pela sua jurisprudência que, de fato, algumas questões relacionadas à dogmática da coisa julgada, ele entendia que era infraconstitucional. Mas essa relação entre precedente do STF e coisa julgada, parece que a jurisprudência caminhava em outro sentido. No meu livro, Pedro, publiquei em 2014, eu defendo, desde lá, que o elemento que faz cessar a eficácia da coisa julgada é o precedente. Independentemente se for um precedente do STF ou do STJ. Considerando que nós temos no Brasil duas cortes supremas. Uma Corte Suprema infraconstitucional e uma Corte Suprema constitucional. A força do precedente do STJ e do STF é idêntica. Cada um na sua área. Não à toa, a gente vai ter um julgamento agora do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O Supremo já disse que é infraconstitucional. Eu não tenho a mínima dúvida que a decisão do STJ vai ser um precedente, com toda a força de um precedente, com impacto na ordem jurídica, a gerar as consequências. E mais, as razões de decidir do Supremo, parece-me, vão ao encontro dessa conclusão. Né? Não me parece que ele assim concluiu porque a matéria é constitucional. Eu queria falar sobre a decisão do STJ, mas vamos deixar para outra oportunidade, sobre a súmula 343, parece uma decisão importantíssima, vai ser muito bom trazer o ministro Gel aqui. Uma consideração do Alexandre, momento de aplicação da tese. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui, Alexandre. Eu não tenho dúvida que o artigo 1040 do CPC, que diz que, uma vez publicada a decisão, devem todos os tribunais aplicar a tese, levantar seu prestamento. O artigo 1040, ele deve ser interpretado, eu tenho um texto escrito sobre isso, no sentido de conclusão final do julgamento. Conclusão final do julgamento. Não à toa a gente está tendo problemas enormes com o tema 69. Muito grande a distância entre o precedente e a modulação, coisas julgadas formadas desse ínterim. Isso é um problema sério. Eu não tenho dúvida que deveria ser lá na frente. Mas esse entendimento, ao meu ver, não se aplica a esse caso da cessação da eficácia da coisa julgada, porque o precedente, Alexandre, a gente já... O precedente do STF, ele já confere uma eficácia prospectiva. Ele só vai ser aplicado para frente.
Não temos qualquer efeito passado em relação ao precedente do STF. Então, para o fim de fazer cessar a eficácia da coisa julgada, me parece que, nas diversas relações que são julgadas, né, tributárias, me parece que não é necessário aguardar a publicação dos embargos da declaração. Isso a favor e contra fazendo. A favor e contra fazendo. Você tem um precedente do STF, você tem que parar de cobrar imediatamente. Porque se houver uma modulação, essa modulação vai até onde? Até o precedente. Se houver uma modulação. Então, não me parece que essa questão seja um problema muito grande para a questão de fundo que foi tratada nesse caso, né? Que é a cessação da eficácia da coisa julgada. E uma última observação, Ivan, sobre o que você falou. Vale a pena hoje, valeu a pena hoje, não ter modulado os efeitos do 88, 885, quebrando, usando suas palavras, né? Quebrando a empresa que quebrou seus concorrentes, né? Ou que prejudicou seus concorrentes, tudo de acordo com a sua observação. Vejam, isso aqui é muito importante. Acabou de ser publicada uma nota da PGFN, que está circulando por aí, que é justamente para refutar esse argumento, Ivan, no seguinte sentido. Em momento algum, a PGFN hoje, em relação à CSLL, está inaugurando uma ação nova em razão do presidente do Supremo. Desde 2007, essas empresas que tinham coisa julgada estão sendo avisadas que elas têm que pagar. Desde o precedente do Supremo. Elas não estão sendo surpreendidas agora. Em 2011, toda a comunidade jurídica foi avisada que deveriam pagar os tributos. Nós temos decisões do Superior Tribunal de Justiça alertando que essa tese é uma tese razoável, que deveria prevalecer em 2010. Desde 2016, esse tema está afetado no Supremo. Há 7 anos. Há 7 anos, o Supremo já informou a comunidade jurídica que ia julgar esse tema. Qual é a surpresa que a gente tem? Então, assim, eu tenho alguma dificuldade com essa narrativa de que as empresas teriam sido agora surpreendidas com a decisão do Supremo. Não à toa, várias empresas têm ações preventivas contra a fazenda. Mandado de segurança preventiva. Vai dizer, olha, não me cobre não. Eu acho que eu não devo. Eu entendo que eu não devo. Diversas empresas. Várias empresas têm depósitos. Várias empresas provisionaram. A parte do processo. E a Braskem, a parte. Ela paga tributos desde 2007. Eu acho que isso é muito eloquente quanto a uma postura de uma empresa que fez uma boa análise do cenário. Então, tudo isso me leva a crer que a gente não vai estar agora surpreendendo essas empresas. Ao contrário, a gente está colocando, o Supremo Tribunal Federal colocou essas empresas em conformidade, prestigiando a isonomia, prestigiando a livre concorrência, e os sinais, os avisos foram diversos ao longo dos anos. É isso. Muito obrigada, doutor Paulo. Trouxe aí questões para mais uma rodada de debate, sem dúvidas, né? Esse tema é bastante rico e nós temos já perguntas aqui no chat também, e que casam muito bem com essa última explicação com relação à cobrança, né? Me parece que não existe uma discussão em si quanto à decisão do STF ter sido boa ou ruim, certo ou errado. Isso parece que já ficou assentado, né? Até o Dr. Wagner Brito coloca aqui, ó, que sendo confirmado, né, no caso, a não modulação dos efeitos, a gente não tendo modulação de efeitos dessa decisão, acarretando a cobrança dos tributos para o período anterior ao julgamento desse ano, como os debatedores enxergam a cobrança de juros e multa desses tributos, né, dessas cobranças que vão ser feitas retroativamente. E o Raimundo Oliveira coloca uma observação, né, que na visão dele, exemplo da última decisão
da Corte Americana de rever posicionamento anterior, o STF também entendeu que pode ser adotada essa mesma condição. Então, eu não sei se passamos, então, para o Pedro, né, já com essa pergunta do Wagner, e depois, se o doutor Paulo quiser também se manifestar sobre o questionamento, fica bem à vontade. Bom dia. Então, eu vou começar dando a minha opinião a respeito da pergunta do Wagner. Eu, particularmente, entendo que é possível, sim, esperar a cobrança de juros e multa, desde que esse tributo não tenha sido lançado até agora, né, observado o prazo decadencial para tanto, indo na linha da jurisprudência do Supremo, né? Assim, o Supremo, ao não modular, entende que desde que teve uma decisão em sentido contrário, a coisa julgada é cessada, aí observa-se os prazos de anterioridade e a partir daí o tributo seria devido, né? Eu entendo que haveria, sim, nesse caso, a possibilidade da Fazenda lançar com juros e multa, não por outra razão, tem projetos de lei hoje já apresentados no Congresso, no sentido de buscar alguma forma de anistia ou de transação, enfim, de buscar afastar essa situação que, como o Paulo muito bem coloca, assim, essa discussão no âmbito federal já era uma discussão que vinha sendo travada desde, pelo menos, vamos dizer assim, desde 2011, né, Paulo, assim, com o parecer da Procuradoria, mas, assim, lógico, é uma discussão que vinha desde antes, desde a decisão do Supremo em 2007, enfim, é algo que no âmbito federal já havia um debate, de certo modo, bem rico e bem indicador de possibilidade de revisões de posicionamento, o próprio precedente repetitivo do STJ, depois, como o Paulo bem colocou, os temas de repercussão geral do Supremo, vindo meio que em sentido contrário. Então, havia, sim, uma certa dúvida em torno da questão, mas é complexo dizer que houve uma surpresa, pelo menos no âmbito federal. Agora, quando a gente leva em consideração que esse precedente ele também vai ser aplicável para discussões no âmbito estadual e no âmbito municipal, a gente não consegue dimensionar exatamente como que as respectivas administrações tributárias estavam entendendo e tratando da questão, se já havia lançamentos realizados para discussões relativas a ICMS, em face de coisas julgadas que posteriormente foram cessadas através de uma decisão do Supremo, ou enfim, de SS, né? Eu estava até elencando os meus pontos aqui de debate, e uma questão que me chama muito a atenção, por exemplo, é a possibilidade do Supremo revisitar a súmula vinculante 31, né, no que toca ao ISS. Ele vem anunciando essa possibilidade de revisão da súmula vinculante 31 já há alguns julgamentos, né, superação daquela dicotomia dar e fazer que foi estabelecida no precedente de 2001, né, e que desde então tem orientado as discussões a respeito da materialidade do ISS. E daí eu fico numa dúvida em que medida esse julgamento do Supremo, né, que fala da cessação de efeitos da coisa julgada a partir de uma decisão do Supremo, né, que diga em sentido contrário, em que medida esse precedente ele vai se acomodar sistematicamente com essas discussões que são observadas não só na esfera federal, mas também na esfera estadual, na esfera municipal. Quando, por exemplo, que a gente vai dizer que houve uma superação de entendimento do Supremo a respeito da materialidade do ISS para fins de cobrança do ISS, a partir de cada um desses precedentes que foram falando, não, incide ISS sobre franquias, incide ISS sobre leasing, incide ISS sobre, agora, recentemente foi decidido, né, sobre a cessão de túmulo em cemitério, enfim, cessão de uso do espaço, né, no cemitério. Enfim, a partir de cada um desses precedentes que analisam cada um dos serviços, ou não, a partir do momento em que o Supremo revisitar a súmula vinculante 31 e afastar por vez, né, essa razão, esse fundamento jurídico, essa definição do conceito de serviço, e isso a gente não sabe dizer como que as administrações municipais estão interpretando
né, esses sinais que o Supremo vem dando, né, como o Paulo bem colocou, essas sinalizações que o Supremo vem dando a respeito dos temas em matéria tributária, e agora, a partir desse momento, o Supremo pega e fala, não, inclusive quando a gente tiver uma decisão definitiva falando que um tributo é recolhido, cessa-se os efeitos da coisa julgada, a partir do momento da decisão, da publicação da ata, enfim, a gente não sabe dizer como que esses efeitos vão ser gerados dentro desse contexto de macrolitigância, também nas outras esferas federativas. A Fazenda Nacional, ela é bem tranquila quanto a isso, porque já é uma posição que ela adotava desde 2011, mas a gente não sabe dizer como que as outras fazendas vão se portar nesse sentido, né? E dentro desse contexto da pergunta do Wagner, eu diria sim que há grandes chances de eventualmente entenderem pela possibilidade de lavratura da realização do lançamento de ofício, né, do auto de infração a respeito daquele tributo com multa e juros. É uma questão que, de certo modo, eu não vou dizer assim, eu acho que merece uma atenção, merece um cuidado, e não por outro motivo esse debate tem gerado uma série de discussões que tem desaguado, inclusive, no Congresso Nacional com projetos de lei, né? E retomando um pouco a fala do Alexandre, eu tendo a entender que a ata de julgamento, de fato, não é o melhor momento para a gente compreender por cessada a coisa julgada, né? Até porque, como a gente pôde observar, dos debates que surgiram a partir desses julgados, né, dos diversos artigos que têm sido publicados a respeito desse julgado, a gente tem uma certa dificuldade hoje, talvez, de compreender os exatos limites em que um pronunciamento do Supremo é dado a respeito de determinadas matérias. A gente tem que esperar o julgamento ser concluído e ter o acórdão publicado para entender quais são as razões de decidir que foram adotadas para o Supremo para chegar naquela tese. E quando a gente vê a formação, a possibilidade de cessação dos efeitos da coisa julgada e até mesmo essa necessidade, como eu abordei na minha primeira fala, de identificar as causas jurídicas que levaram à formação daquela coisa julgada, se são causas jurídicas de índole infraconstitucional, se são causas jurídicas de índole constitucional, se essas causas jurídicas foram abordadas ou não no precedente, né? Porque, eventualmente, talvez, a gente não sabe dizer como é que vai ser de agora para frente, mas, eventualmente, um contribuinte pode buscar realizar um distinguishing da coisa julgada que ele obteve em relação ao precedente do Supremo que falou que a questão era que aquele tributo era constitucional. Se a gente está no campo do controle concentrado, né, eu acho que aí não tem tanta dúvida, porque o Supremo ele tem o entendimento de que a decisão do controle concentrado, a causa de pedir é aberta. Então, o tributo que for declarado constitucional dentro do controle concentrado pressupõe-se que foi debatido sobre todos os aspectos. Mas nas decisões sob o ângulo da repercussão geral, como elas são decorrentes do controle difuso, a gente ainda tem ali muito uma vinculação ao caso concreto e às teses que são debatidas no curso do processo. E não raras, às vezes, a gente tem situações nas quais o Supremo não enfrenta, num recurso sob repercussão geral, determinados argumentos, porque ele entende que aqueles argumentos não foram pré-questionados ao longo do processo, né? A gente viu isso, por exemplo, na discussão da trava dos 30, que o Supremo não avançou na questão da extinção de empresas, por entender que o debate não teria sido pré-questionado naquele leading case. A gente observou mais recentemente na Lei Complementar 110, que depois do Supremo ter assentado a constitucionalidade da contribuição à Lei Complementar 110, ele veio a fixar, se eu não me engano, em 2022, uma outra repercussão geral para enfrentar novamente o tema sob o ângulo da Emenda Constitucional 33, né, que já tinha sido observada antes pelo Supremo no caso do SEBRAE, no caso da Apex, mas também tinha essa tese para a Lei Complementar 110, né? Então, aí eu te pergunto, uma coisa julgada que foi formada a respeito da Lei Complementar 110, usando como fundamento de decisão a inconstitucionalidade superveniente pós-emenda constitucional 33, ela prevaleceu até o julgamento de 2020, quando o Supremo falou que era constitucional a Lei Complementar 110,
por não ter cessado os motivos que levaram à sua instituição, ou é uma decisão que cessa efeitos apenas a partir desse precedente de 2022, quando o Supremo falou, não, a questão da emenda constitucional 33 é irrelevante para fins de definição da constitucionalidade dessa contribuição. São discussões que só surgem, que a gente só tem a compreensão após, talvez, a publicação do acórdão, ao trânsito em julgado daquela discussão, principalmente quando a gente está na análise de decisões proferidas no âmbito do controle difuso, né? Então, assim, eu tendo a entender, diferente do Paulo, mas eu respeito muito a posição dele, que é a posição do Supremo, a posição hoje consolidada, né, de que a partir do momento da publicação da ata já teríamos elementos suficientes para cessar a coisa julgada. Eu acho que não, eu acho que esse marco temporal ele tem que ser projetado para a conclusão do julgamento, para a análise de todas as teses jurídicas que foram submetidas e foram apreciadas, até para possibilitar a verificação se, de fato, o que motivou aquela coisa julgada veio a ser superado no precedente posterior do Supremo ou no precedente posterior do STJ. Então, eu acho que talvez a publicação da ata não seja o melhor momento, até para fazer uma conexão com a teoria dos precedentes, né, que coloca que as razões de decidir vinculam, as razões de decidir do precedente vinculam. Então, como é que a gente vai saber quais foram as razões de decidir sem que o acórdão esteja, pelo menos o acórdão esteja publicado, né, sem que o julgamento tenha sido encerrado com aperfeiçoamento em eventuais embargos, ou que os efeitos daquela decisão tenham sido apreciados dentro de um juízo de modulação. Então, eu acho que a simples publicação da ata com a tese de julgamento talvez não seja o melhor momento para se fazer cessar a coisa julgada, muito embora esse tenha sido o marco adotado pelo Supremo. Mas, desculpa, eu acho que eu alonguei um pouquinho a minha fala, mas essas eram as considerações que eu tinha para o momento. As tuas considerações foram muito bem-vindas, Pedro, nessa perspectiva de tentar olhar adiante, né? Você enriqueceu, né? Você trouxe uma saraivada de elementos para a gente considerar, né? Essa perspectiva tanto pragmática como técnica, né? Afinal de contas, do que se trata? É uma sobrescrição de fundamentos, né? Os fundamentos têm que ser radicalmente os mesmos, algum fundamento de um outro caso que extravase, né? Vai permitir a manutenção da coisa julgada, dos efeitos, né? Essa questão técnica que também, nós fizemos um artigo em conjunto, lembra? Sobre a perspectiva do 1033 do CPC, né? Que é invulgar essa questão do que é constitucional, o que é infraconstitucional, né? O Código Tributário Nacional, por ser lei complementar, né? Diversas matérias, uma miríade de matérias, ela torna muito difícil saber o que é uma matéria constitucional e o que é infraconstitucional, né? Então, a fundamentação do caso concreto, né? Se ela não cita o dispositivo constitucional, ela vai poder sobreviver? Né? São inúmeros os casos. Né? Sua observação. Claro. Pedro, tanto suas observações quanto a do Alexandre, eu acho muito interessante, em particular, mas veja qual é a consequência desse entendimento. Tema 69. A Fazenda iria cobrar tributos até 4 anos depois do precedente de 2017. Essa é a consequência. Será que é razoável isso? Porque nós tivemos um precedente de 2017, sendo que o ICMS era inconstitucional. Trabalho de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se a gente aguarda o julgamento dos embargos de declaração, aqueles contribuintes que tinham poder julgar mandando ele pagar vão ficar 4 anos pagando o tributo que o STF disse que era inconstitucional. Só voltando ao ponto que o entendimento vai se aplicar a favor e contra os contribuintes. É bom a gente ter isso presente. E quanto à multa também, não quero monopolizar aqui. Vanessa, a pergunta foi do Wagner, né? A gente tem que separar, parece, várias situações. Em primeiro lugar, a maioria dos contribuintes paga a CSLL. Larga a maioria dos contribuintes. Então, não há sequer dívida a ser discutida. A gente já reduz o universo. Vários contribuintes entraram com ações preventivas, mandado de segurança preventiva. E a gente sabe, quando você tem liminar,
em ação judicial, se você ajuiza uma demanda preventivamente, depois da ação judicial você tem 30 dias para pagar sem multa. Né? Lei 9430, me fugiu agora o número do artigo. Então, tem essas situações. E a gente já reduz ainda mais o contribuinte que vai ser sujeito. Poderia ser sujeito. A gente tem uma grande quantidade de contribuintes, eventualmente, que possuem a coisa julgada, deixaram de pagar e nunca foram auditados pela Receita. Esses contribuintes agora têm uma grande oportunidade de regularizar suas situações. Qual é o contribuinte que, eventualmente, a gente poderia considerar que poderia sofrer alguma multa com a multa e com os juros? É um universo pequeno, não sei, 30, 50 empresas, que, mesmo diante de todos os avisos, né, apareceram na Procuradoria em 2011, ela resolveu não pagar. Mesmo diante de uma ADI, em 2007, com efeitos vinculantes, dizendo que todos tinham que pagar. Mesmo diante de autuações da Receita, ela continuou sem pagar. Mesmo diante do tema estar afetado desde 2016, ela continuou sem pagar. Então, esse universo, é importante a gente ter isso presente. Esse pequeno universo de pessoas jurídicas, não sei, 30, 40 pessoas jurídicas, que podem eventualmente estar incluída nessa possibilidade de multa e juros, porque a grande maioria dos casos sequer se falar em aplicação de multa e juros. Antes de passar a palavra para o Alexandre, né, o professor Caio Quintela apresentou uma questão que eu vou ler para todos. Né? Como vocês acham que fica a LINDB, né, a Lei de Introdução, e as demais disposições de sobrenormas sobre os efeitos e garantias da coisa julgada em face dessa interpretação do STF? Não surge um conflito de diversas normas positivadas, postas em codificação e lei, com tal entendimento da Suprema Corte? Existiram um conflito entre as normas e a eficácia prevista pela Suprema Corte? Alexandre, passa a palavra. Bom, primeiro eu trago um complemento em relação à posição dos dois professores que me antecederam, os três professores que me antecederam. Eu acredito que a questão em relação à eficácia da precedente, o problema está muito mais em relação a como é aplicada a norma processual do que a própria regulação. Por exemplo, via de regra, a modulação ela será na decisão de mérito, né? Não haveria necessidade de um barra de declaração para pleitear uma modulação de efeitos e aí ver essa modulação deferida ou não. Ela teria, de via de regra, ser proferida na própria regulamento de mérito e, na ausência de modulação, tem-se exclusivamente efeitos prospectivos, né? Isso com premissa controle de constitucionalidade. A exceção do controle concentrado é que permitiria a modulação com efeitos retrospectivos, né? Então, iria para trás, né? Agora, difuso, eu não tenho dúvida que no controle difuso os efeitos serão sempre prospectivos, né? Inclusive a própria modulação, ela pode ser estabelecida a um ato futuro, mas nunca com alcançar um ato passado, né? Aí ela vai ter um marco temporal, o julgamento de mérito, mas talvez a questão seja exatamente essa. Imagina, por exemplo, um contribuinte que tem uma decisão agora favorável a partir da publicação de ata, ele resolve excluir, né, aquele tributo da base de incidência de outro, por exemplo. Ele não tem um risco imediato de um lançamento tributário, porque a aplicação daquele entendimento do Supremo, pela administração tributária, ela demanda alguns atos preliminares, né, até de conformidade. Assim, o risco de lançamento é muito alto para o contribuinte. Ele tem que trabalhar com... Aí eu não estou fazendo partidarismo, tá? Mas eu já estou imaginando o seguinte, a diferença entre o litigante habitual e o litigante eventual, ela é grave, porque a insegurança, né, que se propõe também é latente, né? Então, assim, qual é a proporção entre o contribuinte que aplica a partir da ata, né, e a fazenda que pode lançar a partir da ata, né, como litigantes eventuais e habituais, né? Então, são coisas que têm que ser consideradas por risco. Se eu for aplicar o CPM artigo 100, parágrafo 1º,
eu tenho que falar que eu tenho que tirar a multa do contribuinte que aplicou inadequadamente o precedente, porque ele não tinha um precedente em mão para a aplicação dele. Né? E assim, ele não pode ser prejudicado. Por exemplo, como o Pedro estava dizendo, eu acho que tem alguns fatores que têm que ser considerados. Primeiro é o precedente da ADI, que tratou a constitucionalidade da CSLL. Depois, né, o precedente proferido pelo STJ em relação à validação ou não da coisa julgada. E agora, os dois, né, precedentes que saem no 881 e 885. Foram proferidos em controle difuso. Né? Tirando aqueles casos diretamente vinculados aos recursos extraordinários, seria possível superar o prazo decadencial? Seria possível uma interpretação até em relação à aplicação retrospectiva, superando a segunda linha da tese, que fala sobre retroatividade da norma, ou até a retroatividade do precedente? Eu sinceramente, quando começo a pensar na questão de maneira bem parcial, efetivamente, eu chego em buracos negros, sabe, em questões assim, sem solução. Né? Por exemplo, o contribuinte diretamente vinculado ao recurso extraordinário, bem, ele está aguardando, né, a decisão do Supremo. Né? Imagino que está aguardando. Né? A gente mencionou a hipótese 998, parágrafo único. Mas vamos imaginar a questão daquele contribuinte que, a partir da decisão do STJ, teve a coisa julgada novamente. Poderia a alteração de uma posição, né, ou o efeito prospectivo dessa posição alcançar aquele contribuinte com a coisa julgada? O contribuinte que tem um conflito em ativo e está aguardando a decisão do Supremo, né, o conflito está aguardando a definição do Supremo, mas aquele que não está aguardando a decisão do Supremo. E outro ponto que é uma questão estrutural. Né? O STJ, no regimento interno dele, né, se não me engano, artigo 256, agora depois eu vejo, né? Ele traz que quando tem a revisão de um tema, de um julgamento repetitivo, aquilo se torna uma questão de ordem naquela tese. Né? Então, depois existe a publicidade dada a todos os processos correlatos, né? Que pode surgir de ofício por um ministro ou a requerimento do Ministério Público. No Supremo, não. O Supremo 103, do regimento interno, ele traz a questão de revisão diretamente de competência do ministro, do ofício, no caso. Minha dúvida é como que as partes, não diria nem o contribuinte, mas como que as partes teriam conhecimento em relação a essa alteração de posição? Vamos imaginar um processo que foi julgado em 2001. Para um litigante habitual, é muito provável que ele tenha um acompanhamento jurídico técnico para dar seguimento a esse tema. Mas um eventual, talvez não. Tendo alteração de posição, se não houver uma ampla publicidade em relação a esse momento, uma definição clara de quando ele deve parar ou iniciar o recolhimento, ele pode ser levado ao erro até de deixar de ter a conformidade tributária sem a própria vontade. Então, é interessante que seja estabelecido um marco. Qual o marco? Né? Será a ata de julgamento, que é o entendimento do STF, do STF e do STJ? Tem. Mas esse marco ele tem que ser muito bem estabelecido. Porque existe o descompasso entre os litigantes habituais e eventuais, e para que seja alcançada a segurança jurídica, a isonomia que está sendo defendida, isso tem que ser muito claro. A segurança jurídica exige a cognoscibilidade, a confiabilidade e a própria previsibilidade. Então, a partir de que momento eu posso deixar de pagar ou sou obrigado a começar a pagar? Na nossa reunião interna, a gente estava discutindo a questão a discussão que a gente tinha PIS/COFINS sobre sucatas, né, em relação a uma atividade. Em que momento eu vou pagar? Em que momento? Não, mas é o momento que eu deixo de pagar, em que momento eu volto a recolher de maneira regular? Eu tive um contato recente e, por exemplo, isso nós estamos imaginando aquele que foi ao judiciário. Mas as técnicas, né, de gerenciamento de conflitos repetitivos têm como finalidade também trazer previsibilidade para que não tenha necessidade de buscar o judiciário. E aquele que não judicializou o conflito, no momento que ele aplica? Né? Então, assim, eu acho que esse julgamento ele traz questões muito amplas e que devem ser definidas com urgência, até a pergunta eu esqueci o nome do Wagner, do Wagner, em relação a se ele vai poder ser prejudicado ou não
a partir desse julgamento, caso imagino eu que ele não teve nenhum lançamento até o momento, né? E também não tinha nenhuma ação correlata, talvez uma ação transitada há muitos anos. Esse é um ponto que tem que ser verificado em relação à própria previsibilidade da empresa. Exato. A decadência que é impossível se livrar, não é que o julgamento fique contaminado pelo caso concreto, mas é muito difícil estabelecer critérios adequados sem haver um caso concreto a se considerar. E considerando essa questão de supremacia do motivo determinante, né, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi superando a súmula 400, 353, né, e a interpretação adequada, correta da Constituição, efetivamente, é muito difícil do contribuinte, considerando esse uso, bem que agora tem ampliado o uso exclusivo da retribuição geral, mas essa quantidade de instrumentos, todos com eficácia, né, vinculante, e uns, né, com eficácia igual a homens, né, para o contribuinte conseguir acompanhar, né, isso sem contar, às vezes, a própria dificuldade de definição da ratio. Né? Se a gente coloca a ratio como um fator determinante, a gente pode imaginar, por exemplo, que existem várias teses filhotes, por exemplo, no segmento físico-feliz. Em cada tese, você é levado a considerar o contexto. Exato. Caso que Pedro comentou, que é muito pitoresco mesmo. Se houver uma regressão da vinculante do ISS, né? Já não existe mais legislação para isso. Né? Então, esse julgamento que faz a unidade, mas não tem mais lei para isso. Né? Não tem lei municipal, não tem. Os entes subnacionais é até meio... Né? Se vierem um dia a reverter, por exemplo, o IPVA sobre aeronaves, né? O único que vai cobrar é o DF. O DF tem legislação vigente prevendo isso, eles só não cobram. Né? Então, só eles vão ter o direito a ter a prioridade, né? Porque tem uma legislação, né, inconstitucional, né, que está vigente. Né? Então, em que momento, né? Quando tem a declaração de constitucionalidade, ela é expurgada do sistema jurídico, mas se o Supremo mudar de ideia, ela vai ressuscitar, ou vai precisar de uma nova lei introduzindo. Né? São questões realmente assim, dramáticas. Né? Porque eu acho que, no final das contas, que eu acho que tem que chamar muita atenção desse julgado, dos julgados, né? É a aplicação, o momento de aplicação. Né? Porque eu vejo assim que a grande dúvida que paira sobre pelo menos os contribuintes, pelo menos aqueles que eu tenho debatido a questão, a partir de qual momento essas alterações estão valendo e quais são essas alterações. É um universo pulverizado, né? Como o Pedro colocou. Né? Eu, na minha interpretação, considero esse precedente prospectivo, né? Já que houve modulação e definição, claramente prospectivo alcança as empresas que estão diretamente vinculadas, mas aquelas que estão trânsito em julgado, né, já estabelecido e que não tem vinculação direta, tipo, provável, né, acredito que até geraria uma ruptura da cultura de precedentes, a própria imprevisibilidade, né? Imagina um município começar a cobrar ISS de uma alteração que foi discutida, houve trânsito julgado, não houve lançamento, não existia nenhuma previsibilidade, não houve judicialização, e agora ela volta a 10 anos, tem a decadência, né? Nos casos que teve a judicialização, se não houve lançamento, teve decadência. Se houve lançamento, a gente tem a questão da contagem prescricional. Né? Então, é delicado. Temos muitas questões a serem endereçadas, né, pessoal? E o Alexandre traz pontos bem importantes e que coloca, tem relação direta com a questão colocada pelo amigo Caio Quintela, né, que nos acompanha aqui no Observatório, que é a relação dessa decisão com outros institutos do direito, inclusive com disposição da LINDB, desculpa. Então, agora a gente passa a palavra para o doutor Tiago, né, que ficou por último novamente, então, acho que tem várias considerações a fazer, para a gente encerrar esse encontro de hoje. Então, doutor Tiago, suas considerações, por favor. Vamos lá. Primeiro, eu comentar a fala do Dr. Wagner, né, já, de certa forma, respondendo. Eu entendo que não acho que é um pouco assim assentado que não há cobrança retroativa, né? Vamos lá. O que o tema 885 estabeleceu, ele não estabeleceu cobrança de tributo. Ele placitou cobranças, né? Ele placitou cobranças que o Supremo chancelou como constitucional. Então, assim, eu acho que essa premissa é importante.
esses termos não estão estabelecendo cobrança, eles estão placitando o que o Supremo disse antes, é um tema gerencial. Então, via de regra, ainda no âmbito da administração federal, né? Via de regra, não tem cobrança retroativa, né? A partir, principalmente do parecer da PFN, a orientação é a Receita cobrar, é lançar. Então, a maioria dos casos foi lançado tributo, houve questionamento, houve uma demanda preventiva, que seja. Se não houve, a meu ver, o lançamento, aí é um equívoco, como atualmente haveria, né, numa situação normal. Olha, deixou de lançar tal tributo. E aí a gente tem os mecanismos próprios, decadência e prescrição, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto importante aqui, tema 881 e 885 não está estabelecendo cobrança de tributo, está placitando a cobrança já declarada pelo Supremo, né? E aí, que surge essa preocupação do âmbito estadual municipal, como o Pedro colocou, né? E o Alexandre agora comentou também. Aí eu acho, daí a importância do que o ministro Barroso disse ao final da sessão, após o julgamento, né? Que disse, olha, a gente estabeleceu uma orientação tendo como pressuposto a CSLL, porque tem todos esses condições que a gente falou, do parecer da Administração Pública Federal e tal. É claro que isso no âmbito municipal e estadual vai ser levado em consideração, né? E o ministro assentou isso, né? O relator dos casos. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante aqui. Eu acho que falar em cobrança retroativa não me parece adequado. A mesma coisa que falar em conflito com coisa julgada não me parece adequado. A gente não está desconstruindo coisa julgada, não está tendo quebra, não está tendo flexibilização, não está tendo relativização, não está tendo nada disso. Ela está sendo observada enquanto forem mantidos os pressupostos dela, né? Esse é o ponto, assim. Então, a partir do momento que o Supremo declara constitucional, é a alteração do substrato jurídico, né? Então, assim, não tem uma quebra, não é mais a mesma, né? Aliás, ela cessou, né? Então, eu acho que falando isso, eu de certa forma contemplo a questão do Caio, né? Do professor Caio e do professor Wagner. E em relação à modulação, que o Alexandre trouxe, e aí de forma ampla, não estou falando de modulação do tema 881, 885, né? Acho que a gente já está falando de uma maneira ampla de modulação, porque foi citado o sistema 69, tudo. Então, assim, eu acho muito interessante, assim, posso ter entendido errado, mas parece que o Alexandre disse que acho que a modulação deveria vir já na próxima decisão. Eu tendo a pensar diferente, assim, né? Eu acho que a modulação, ela devia ficar para outro momento, até porque se ela é trazida para a própria decisão, e isso não é uma praxe, os argumentos não são veiculados no recurso extraordinário, né? Ninguém interpõe recurso via de regra já pensando na modulação. Então, eu acho que deslocar ela para um momento posterior enriqueceria o debate, até das partes participarem com os argumentos, prós e contras, né? Porque a partir de tal momento, a gente sabe que o Supremo, ele tem por mais que tenha sido colocado como via de regra alta de publicação, ele tem marcos temporais esparsos. Aí você tem próximo exercício financeiro, você tem as ressalvas que são aplicadas. Então, acho que tudo isso mostra a riqueza que a modulação traz e por que ela deveria ser feita em outro momento, eu acho, né? Apartado do julgamento de mérito. Eu acho que tem que contemplar os amicus, as partes, porque senão acontece o que foi muito destacado no tema da ICMS Energia Elétrica e Comunicação, acho que é RS 700, eu me esqueci o número do termo, 739, mas né, que a modulação ela foi um pouco apartada da influência das partes, então foi uma reinserção no virtual, já trazendo modulação. Eu acho que enriqueceria muito se ela fosse trazida em um momento separado, até porque não é a praxe, né? Que ela seja julgada de imediato. São essas minhas considerações. Acho que eu tentei contemplar de forma ampla o que foi trazido. Obrigado, gente. Muito obrigado, Thiago, por essas considerações. Bom, a gente já se encaminha para o final, né, para a gente não ficar sem considerações finais, né? Então, vamos passar a palavra para cada um dos debatedores, tá, para fazer suas considerações finais, né? 1 minuto e meio, até 2, né? Para em seguida encerrarmos nossa reunião de hoje. Paulo. Eu já falei demais, eu só queria agradecer a oportunidade. Eu acho que foi um belíssimo encontro e tenho certeza que vai ser um ano muito produtivo. Obrigado pelo convite e seguimos discutindo. Pedro.
Também não vou me alongar, não. Queria só agradecer a oportunidade. Eu acho que esse tema é um tema muito importante. Ele inaugura um novo momento de reflexão em torno do sistema de precedentes e os efeitos, né? Ele coloca um ônus maior em termos de apreciação dos efeitos e das implicações dos precedentes do Supremo e do STJ. E eu acho que um ambiente como o que a gente teve hoje de debate, como o Paulo bem colocou, um debate acadêmico, focado em tentar compreender e refletir sobre os dias depois, né, que surgem. Acho que esse ambiente foi um ambiente muito bacana. Eu acho que o grupo tá de parabéns, parabenizar o Ivan e a Vanessa pela organização, o Lucas pela coordenação do grupo, o Rafael, o Michel, enfim, todos os membros do grupo. Eu acho que foi um ótimo tema, um ótimo ambiente, e eu acho que a ideia da academia é essa, é refletir e tentar contribuir para os debates. Muito obrigado. Alexandre. Bom, vou complementar, vou ser muito breve, só para complementar a posição do Thiago, colocada por ele. Eu acho que o ponto em relação à modulação é a própria questão vinculada aos procedimentos. Então, quando você tem um procedimento que não tem o critério de repetitividade, mas de relevância, aí se torna necessário, às vezes, um período maior, até por conta do lapso que você corre do julgamento de extinção executiva. Então, você utiliza um procedimento específico, dividido em 5 etapas: identificação, seleção, afetação, julgamento e radiação dos efeitos, para a participação da sociedade, inclusive com a definição dos elementos favoráveis e desfavoráveis, muito simples de você conseguir identificar com essa participação quais são os efeitos que essa decisão vai proferir em relação à sociedade, vai exercer sobre a sociedade de uma forma geral. Então, acho que por conta dessas circunstâncias, talvez que a modulação, como eu conversei com o professor Paulo, talvez não seja a lei em si, isso como ela é aplicada, né? Então, mudando essa questão, trazendo racionalização para a norma, aplicando ela, uma complementariedade, talvez seja possível. Ou, às vezes, nem seja necessária a modulação, considerando que os atos gerenciais são aplicados desde a identificação dos tribunais de origem. Então, eu encerro aí a exposição, agradeço a todos os professores, sobretudo pelo convite, pela oportunidade de participar do grupo do Observatório. O professor Paulo me fez agora, pensar em muitas oportunidades aí de artigos sobre o tema, e a todos aí pela presença. Muito obrigado. Thiago? Reiterando meus agradecimentos, acho que surgiram pontos muito interessantes a serem refletidos, né, debatidos academicamente, principalmente, e eu acho que isso, assim, tiramos aqui grandes pontos interessantes. Houve uma troca de ideias também legal, que é legal que o Alexandre acaba de falar, acho interessante, né? A gente vai ter sempre esse dilema se a modulação ela é mais rápida, né? Você evita alguns problemas, se ela é posterior, você tem mais riqueza de ideias. Então, acho que tudo isso é algo a ser pensado e para fazer essa interface entre a academia e os tribunais também, a atuação em si, né? Acho que essa troca de ideias, ela aos poucos vai construindo melhores soluções e soluções mais democráticas, mais bem pensadas. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade e estamos por aqui. Então, eu vou só me despedir aqui, agradecer aos debatedores que enriqueceram muito o tema, né, as discussões. Foi uma manhã muito proveitosa. No chat também o pessoal que acompanhou, quero agradecer, e todos estão elogiando os debatedores e agradecendo pela riqueza das exposições. E aqui já fica o nosso convite, né, para todos acompanharem também na próxima semana, na quinta-feira, dia 2, às 18 horas, o outro evento que a gente vai ter, então, dessa rodada de debates, 100% online, realizado pelo IET em parceria com o Observatório, que vai poder ser acompanhado, então, pelo YouTube do IET, né, pelo canal do IET.
Então, aguardamos todos lá para continuar esse debate. Muito obrigada. Ivan, muito obrigada pela parceria, né, na mediação, e seguimos juntos em mais um ano, como diz o professor Lucas. Bom dia a todos. E